Olá pessoal, esse vídeo vai tratar da perseguição dos cristãos no reino de Domiciano, né? Que foi apontado aí num vídeo da Universal, que isso é uma história que seria contada a partir de Tertuliano, que nós não temos nenhuma evidência disso anterior. Então esse vídeo vai tratar exatamente sobre isso, tá? Bom, nós temos aqui Eusébio de Cesareia, posterior a Tertuliano, tá? Ele fala História Eclesiástica, livro 3, capítulo 17, 1. Domiciano deu provas de uma grande crueldade para com muitos, dando morte sem julgamento razoável e não pequeno número de patrícios e de homens ilustres, e castigando com desterro, fora das fronteiras e confisco de bens, a outras inúmeras personalidades sem causa alguma. Terminou por constituir a si mesmo sucessor de Nero na animosidade e guerra contra Deus. Efetivamente, ele foi o segundo a promover a perseguição contra nós, apesar de que seu pai, Vespasiano, nada de mal planejou contra nós. Então, Eusébio está colocando aqui que o Domiciano é apontado como o segundo grande perseguidor depois do Nero, né? O Gilberto Angelosi, nesse livro aqui, A Águia Cruz, né, ele na página 68, ele vai dizer o seguinte: essa perseguição de Domiciano não se deu pelo crime de serem cristãos, mesmo porque não havia clareza do que era ser cristão. Nesse sentido, quero lembrar que existe muita relação entre o pensamento estoico e a pregação cristã. Os estoicos também se negavam a cultuar o imperador. Então, o Angelosi está marcando que houve sim uma perseguição, mas não específica a cristãos. Incluiu cristãos, né? Foram perseguidos junto com outros, tá? Mas isso é Eusébio de Cesareia, tá? Eusébio de Cesareia. Ainda Eusébio de Cesareia, no livro 3, capítulo 18, item 4. Ele fala assim: mas deve-se saber que de tal maneira brilhou por aqueles dias o ensinamento de vossa fé, que até escritores alheios à nossa doutrina não vacilaram em transmitir em suas narrativas e perseguições os martírios que então ocorreram. Indicaram, inclusive, com total exatidão a data ao referir-se que no 15º ano de Domiciano, Flávia Domitila, filha de uma irmã de Flávio Clemens, um dos cônsules daquele ano em Roma, junto com muitos outros, foi castigada com desterro à ilha de Pontia, por causa de seu testemunho sobre Cristo. Então você vê que ele fala de Flávia Domitila como filha de uma irmã de Flávio Clementes, sobrinha do Flávio Clementes, né? Outros vão apontar Flávia Domitila como esposa do Flávio Clemente, tá? Então ele fala aqui que foram perseguidos, né? Tá incluindo entre os cristãos perseguidos sobre o reino de Domiciano, tá? Sobre esse fato da Flávia Domitila, será que o Eusébio está certo? Isso faz sentido? Bom, a Domitila, ela era membro da família imperial. Ela viveu no primeiro século, no final do primeiro século, e casou-se com Flávio Clemens. Seria esposa dele, não sobrinha, como o Eusébio está falando, né? Isso segundo o Alar. Todas as referências estão aqui na página 158. O Dio Cassius, na carta 67.14, ele fala que Flávio Clemente e a mulher Flávia Domitila eram, abre aspas, a acusação feita contra ambos era de ateísmo, acusação pela qual foram condenados muitos outros que se desviaram para os costumes judaicos. Então, quem é acusado de ateísmo e por ter se desviado por costumes judaicos é cristão. Tudo indica que seja. Cassius realmente ele não fala explicitamente de cristãos, mas tendo em vista que Domitila foi enterrado em um cemitério cristão, as coisas ficam mais claras, né? Os apologistas cristãos não poderiam estar significando outra coisa que não ser cristão. Embora tenham tido expressas dúvidas, isso é o Alardo falando, tá? Por causa do silêncio da tradição cristã sobre o assunto, se Flávio Clemente era cristão, a visão afirmativa é considerada fortalecida pela acusação adicional de Suetônio, de que ele era um homem da mais desprezível pela sua nulidade. Tá? Isso está no texto do Suetônio, que encontra aqui no site do Senado, na página 296.
em que Suetônio, então, descreve o Flávio Clemente como um homem da mais desprezível nulidade. Segundo o Alar, tal acusação é facilmente explicada com base no fato de que Clemente considerava a maioria dos deveres do seu cargo de cônsul tão incompatível com a fé e a prática cristã que tornava a abstenção total da vida pública quase uma necessidade absoluta. Quanto a Domitila, não resta dúvida, Allard falando, pois De Rossi, arqueólogo De Rossi, mostrou que o Cemiterium Domitila na via Ardiantina, é o Allard falando na página 158, estava situado em um terreno pertencente à família Domitila, que é um cemitério cristão, e que foi usado como cemitério cristão já no I século. Então, não há dúvidas de que a Flávia Domitila era cristã. Tudo indica assim. Se ela é acusada por práticas judaizantes e depois ela foi enterrada em cemitério cristão, não há muitas dúvidas de que ela tenha sido cristã. Há maiores dúvidas com relação a Flávio Clemente, mas com relação a isso que o Suetônio falou, fica compatível que também ele seria cristão. Tá? O Flávio Clemente foi morto e a Domitila foi exilada numa ilha. Essa história é contada pelo Eusébio de Cesareia também no livro 3, capítulo 18, e por São Jerônimo. Tá? O Lightfoot, ele considera que o Eusébio ali se enganou, ele foi levado a erro por erros de transcrição, quando ele descreve a Flávia Domitila como sendo sobrinha. Tá? Lightfoot dá essa explicação. Bom, as referências estão aqui embaixo. Então, pronto, temos perseguição antes, com Domiciano. Bom, temos pelo depoimento aqui do Tertuliano, combinado com o depoimento do Cassius Dios, que fala da Domitila perseguida, e depois dos achados arqueológicos que indicam que ela era cristã. Então as coisas estão batendo, né? Ou seja, possivelmente a Domitila foi perseguida por ser cristã e o marido morreu, né? Bom, isso segundo Tertuliano e Cassius Dio. Bom, vamos continuar aqui. Então eu falei do Eusébio de Cesareia, que falou do Flávia Domitila, que pega essa história, que já vem lá não é do Eusébio, já vem lá do Cassius Dio, né? E do Tertuliano. Tá? Bom, o Eusébio de Cesareia conta outros episódios. Ele fala assim, no livro 3, capítulo 19, ele fala assim, o próprio Domiciano deu ordem de executar os membros da família de Davi. E uma antiga tradição diz que alguns hereges acusaram os descendentes de Judas, que era irmão de Jesus, segundo a carne, com o pretexto de que eram da família de Davi e parentes próximos de Cristo. E isso, assim, declara Hegesipo lá de trás, século II. Tá? Quando diz textualmente, aí segue o texto de Hegesipo, que dá os detalhes dessa história. Então, os netos do São Judas Tadeu, né? Santo aqui bastante conhecido, né? Não é o Judas Iscariotes, tá? É o outro Judas, né? Ele é citado aqui como sendo perseguido por Domiciano. Hegesipo relata que Domiciano mandou buscar os descendentes de Davi, mas ao ver que tratado de dois camponeses, acabou não perseguindo. Bom, o Eusébio prossegue no capítulo 20. Isso diz Hegesipo, né? Mas não só ele, também Tertuliano faz uma menção semelhante sobre Domiciano. Ele diz, também Domiciano tentou por algum tempo fazer o mesmo que aquele, ainda não sendo mais que uma parte da crueldade de Nero, mas como, segundo creio, tinha algum senso, fez que cessasse rapidamente e chamou novamente os que haviam desterrado. Bom, o Tertuliano, isso é o Eusébio falando no século IV. Quando a gente vê no Tertuliano, na Apologia 5, a gente vê exatamente o mesmo texto. Então, o pessoal fala tão mal do Eusébio, né? Tu bate essa citação aqui do Eusébio de Tertuliano, confere lá com a Apologia capítulo 5 e está batendo exatamente. Então, fala dessa perseguição aí no tempo de Nero, de Domiciano. Tá?
Bom, mas que outras evidências anteriores, né? Anteriores a Tertuliano? Já falamos da Domitila, mas tem outras. Já falamos dessa perseguição contra sobrinhos, netos de Jesus, que é relatado por Hegesipo. Hegesipo é anterior a Tertuliano. E veja, se o Eusébio reproduz a citação de Tertuliano textualmente, por que ele não haveria de citar textualmente Hegesipo? Ele pega o texto do Hegesipo inteiro. A gente não tem mais para conferir. Mas, pô, se ele acertou do Tertuliano e de outros, não tem por que duvidar dessa situação de citação de Hegesipo, né? Temos outras referências? Bom, temos. O Papa Clemente, né, o bispo de Roma, Clemente, né, na sua carta que ele escreve de Roma a Corinto, em 96, ele apresenta como desculpa pela demora, abre aspas, as desgraças e catástrofes que perturbam a Igreja de Roma. Bom, segundo Angelozzi, aqui, na página 69, isso ele está se referindo possivelmente à perseguição dos cristãos em Roma. Tá? E essa perseguição, então, ela é citada aos cristãos, ela é citada pelo Dion Cássio, em 67.13, e também por Suetônio, quando ele fala de Domiciano, lá no capítulo 10. Bom, vamos em frente. O que mais que temos? Bom, o Brent Shaw, ele diz que não houve perseguição contra Nero, nem na época de Domiciano, mas ele diz o seguinte, ele faz referência a dois textos, o Martírio e a Ascensão de Isaías, que é do ano 90, e o Apocalipse, que também é do mesmo tipo, do mesmo ano. E ali está se falando das bestas, dos apocalipses, e identifica-se ali uma figura, que seria o anticristo, né? E ali estaria identificado o César Nero. César Nero, você fazendo as letras, a gematria das letras, daria 666, né? Porque você escreve como NVRN RSQ. O N valeria 50, o V valeria 6, o R vale 200, depois mais um N, que é 50, depois o R, que ele vale 200, o S, que vale 60, e o Q, que vale 100. Você soma tudo isso, dá 666. Um detalhe, se você escrever César Nero, só como na forma latina, que seria NVR, RSQ, sai esse N, você tiraria menos 50, né? Ficaria 616, que alguns manuscritos têm 616 também. Então, nessa passagem, Apocalipse 13:8, fala o número da besta, né? Aparece 666, 616, que bate com as versões de César Nero nas duas formas que a gente tem dela, né? Irineu encontra a heresia 5, livro 5, capítulo 30.3, ele diz assim, não correremos, porém, o risco de nos pronunciarmos positivamente quanto ao nome do anticristo, pois se fosse necessário que seu nome fosse claramente revelado nesse tempo presente, teria sido anunciado por aquele que contemplou a visão apocalíptica, pois isso foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, no final do reino de Domiciano. Então, o Irineu, anterior ao Tertuliano, tá? Ele já está falando que há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, né, períodos atrás, né, no final do reino de Domiciano, tivemos algo que parecido com esse anticristo, ou seja, sugere uma perseguição no tempo de Domiciano, está se referindo especificamente. Então, mais um depoimento aqui anterior a Tertuliano. Tá? Interessante é que o Eusébio de Cesareia, né, ele cita essa passagem do Irineu no livro 5, História Eclesiástica, livro 5, capítulo 8, versículo 6. E, para nossa surpresa, está cópia literal. Cara, letra por letra. Igualzinho. Eusébio citando Irineu. Então, veja, Eusébio citando Tertuliano, bateu cravado. Você pode pegar o texto, nós temos aí, eu estou botando aqui o link, o texto do Eusébio e o texto do Irineu. A gente encontrou o texto do Irineu. A gente encontrou o texto do Tertuliano. Bate com o que está no Eusébio. Confere você mesmo. Pega um trecho e confere. Você vai ver que é igual, a situação é idêntica. Então, quando Eusébio cita Hegesipo, por que haveria de ser diferente, cara? Assim,
enfim, por que duvidar tanto assim da transcrição errada do Eusébio, se ele está acertando todas aqui? Bom, falei aqui da Domitila, né? A Domitila aparece, né? A acusação feita contra ambos era de ateísmo, acusação pela qual foram condenados muitos outros que se desviaram para o costume judaico. Tá cristão isso aqui. A Domitila foi enterrada em cemitério cristão, não há mais dúvida quanto a isso. Temos outras evidências? Temos! Olha só, temos outras também. Anterior a Tertuliano? Sim, anterior a Tertuliano. Carta de Plínio. Carta de Plínio. A carta de Plínio a Trajano é de 120. Ele fala assim: outros, citados pelo informante, declararam-se cristãos, mas depois de negarem, afirmando que haviam sido, mas deixaram de ser, uns 3 anos antes, outros muitos anos, alguns até 25 anos antes. Todos eles adoraram a tua imagem, estátua e maldiçaram a Cristo. Ele sugere que esses cristãos, há 25 anos atrás, já eram perseguidos. Aí faz as contas. 120 do Plínio. Recua 25. Vai dar onde? Vai dar 95. Vai dar lá 90. Domiciano. Então, ele está dizendo que essa coisa de perseguição a cristãos já vem lá de Domiciano. Bom, aí confere a carta de Plínio e vê lá o que ele disse. Não sugere isso. Sugere que há uma perseguição naquela época. Bom, temos outro texto? Temos o martírio de Inácio. Martírio de Inácio de Antioquia. Diz assim, a referência todos aqui nos comentários, né? Vem aqui, quando Trajano, não há muito tempo depois, sucedeu ao Império dos Romanos, Inácio, o discípulo do apóstolo João, um homem em todos os aspectos de caráter apostólico, governou a igreja de Antioquia com grande cuidado, tendo escapado com dificuldade das antigas tempestades, das mais muitas perseguições sob Domiciano. Pronto. Aqui falamos de perseguição de Domiciano a Inácio de Antioquia, tal como consta no martírio de Inácio. Tá? Com relação a... curiosidade aqui, essa parte do imposto, né, que é comentado, né, da época do Domiciano, né, que os judeus eles eram obrigados a pagar um imposto a Roma, que seria o fiscus judaicus. Se fosse judeu, teria de pagar. Então, Suetônio, ele descreve que ele presenciou um exame da genitália de um homem de 90 anos para verificar se ele era circuncisado ou não, para ter certeza se ele era judeu, e assim deveria pagar o imposto. Esse episódio é citado lá em Suetônio. Tá? Então, o Angelozzi, ele diz que muitos cristãos se circuncisavam. Vamos pensar aqui. Quem está tendo que pagar é o judeu que tem a circuncisão. Então, o cristão estava livre desse imposto, né? Porque ele não era circuncisado. Então é isso. Mas isso aqui não revela uma perseguição direta aqui aos cristãos. Bom, mas então nós temos o martírio de Inácio, nós temos a carta de Plínio, nós temos a Flávia Domitila, segundo Dion Cássio, nós temos o Irineu, também falando, temos o Apocalipse, falando da perseguição de Nero, mas o Apocalipse foi escrito em 90. Então, provavelmente, ele está se referindo a uma perseguição que estava ocorrendo na época. Quem governava na época? Domiciano. Então, é compatível ter uma perseguição segundo o Apocalipse também. Temos o texto Isso está em Apocalipse, também está em Martírio e Ascensão de Isaías, tá? Não é só no Apocalipse, também está isso. Temos o Papa Clemente sugerindo, temos o Tertuliano, Egesipo, comentando o episódio de perseguição, Irineu também, tá? E o Eusébio de Cesareia, que vem depois de Tertuliano. Então, essas são as referências, então, para você dizer que a história da perseguição de Domiciano começou com Tertuliano. Não. Temos depoimentos anteriores a isso. Muito obrigado.